Glória a Deus, aleluia. Obrigado a todos pela presença. E outra coisa, olha, o pastor Cláudio ontem falou assim: Enzo, à noite, eu até assustei, ele me ligou, a voz rouca, né? Chega aqui, meu irmão, vem cá. Ele me ligou ontem e falou assim: Enzo, você vai estar na igreja amanhã? Eu falei: pretendo, vou estar lá cedo, né? Ele falou: então você compartilha comigo lá o púlpito. Eu falei: mas como é que você pode compartilhar com um professor? Hein, Wesley? Como é que faz? O homem é professor, não é isso? Mas aí ela lá falou assim: mas qual o problema? Você vai sentar lá do lado dele, ele vai dar aula e você vai estar ouvindo. Eu falei: então tá tudo certo. Vou te dar. Eu tô aqui, Cláudio. O Aldo, o homem é professor, o homem é mestre. Vou estar pertinho aprendendo. Vamos aprender. Bom dia. Coisa boa ter amigo, né? Coisa boa estar em família. É tão bom estar aqui de manhã, ter tanta gente. Ver a Dilza, que coisa boa. Ver aquele casal que estava vendo ontem lá no almoço, né? O Rodrigo e a Jennifer. Coisa boa ver aquela comemoração daquele aniversário daquelas duas crianças que demoraram tanto a nascer. Então é legal, né? Ver essas coisas e essas realidades em família. O Enzo faz questão sempre de me chamar de pastor, né? Cadê o pregador? Eu acho engraçado, porque quem conhece a minha história sabe que nunca me organizei, nunca me planejei para estar nesse lugar aqui, nem de longe. E todas as vezes que eu estou aqui, eu tenho um cuidado. Todas as vezes. Na verdade, é de trazer algo que passa dentro de mim. Como eu quero compartilhar hoje com vocês. Quero pensar aqui com vocês um trecho lá de Lucas, se você puder abrir, inclusive, aí a sua Bíblia, puder acompanhar junto comigo aí. As palavras são muito importantes, Lucas no capítulo 12. É uma mensagem que tem falado comigo. E aí, como tem falado comigo, eu entendo que eu devo compartilhar com vocês aqui. Lucas capítulo 12. Se você quiser deixar aberto aí, esse é o meu objetivo. A gente vai andar boa parte dele aí juntos. Antes da gente ir para o texto, tem um episódio na vida de Jesus, está lá em João, antes da gente ir para Lucas, aí pode deixar aberto ou ligado em Lucas 12, em que Jesus está tendo uma conversa muito profunda com um grupo de judeus, dentro do templo. Perguntas importantes estão sendo feitas para Jesus. E uma dessas perguntas é a seguinte: diz uma coisa. Os judeus perguntando de maneira muito honesta, muito direta para Jesus: me diz uma coisa, quem é você? Essa é uma pergunta que as pessoas, num certo sentido, fizeram para Jesus o tempo inteiro. O tempo inteiro. E a resposta que ele dá nesse dia me chama muita atenção. Ele diz assim: eu sou exatamente aquilo que eu tenho dito para vocês o tempo todo. Eu sou exatamente isso. Tem uma pessoa que não ficou muito conhecida, usou uma expressão no século XIX, na Inglaterra. Depois, duas outras pessoas muito conhecidas utilizaram essa expressão. O Atmani e o C.S. Lewis usaram o que esse pregador lá atrás chamou de trilema. O que é o trilema? Ele criou essa expressão e eu gosto muito. É o seguinte: quando as pessoas dizem assim, quem é Jesus? É muito comum as pessoas falarem: Jesus é um cara que fala a respeito do amor. Jesus é um mestre importante. Jesus fala a respeito de coisas muito importantes. Jesus tem muito a ensinar. Olha, beleza. Há um risco muito grande em dizer que Jesus é isso. Por quê? Porque, no final das contas, não é bem o que ele diz a respeito dele mesmo. Então, é como se nós estivéssemos separando partes que nos agradam, partes que nos interessam. Então, esses estudiosos criaram essa expressão trilema que diz o seguinte: ou Jesus, presta bem atenção nisso, ou Jesus é louco, varrido. Inclusive, algumas pessoas nos dias dele disseram isso para ele. Ou Jesus é do mal, Jesus é o próprio Beelzebul em pessoa, como de fato também disseram a respeito dele. Ou ele é aquilo que ele disse que é. Não tem uma quarta opção. Eu não tenho outra opção.
Se você quiser ficar com a última, Jesus é aquilo que ele diz que ele é, quer dizer, ele diz que ele é o Filho de Deus. Ele diz que ele é o pão da vida. Ele diz que ele é a ressurreição e a vida. Ele diz que é o bom pastor. E as suas ovelhas o conhecem pela voz. Então, nós temos que tomar muito cuidado a respeito daquilo que nós pensamos a respeito de Jesus, porque ao pensar a respeito de Jesus, nós corremos o risco de não prestar atenção naquilo que disse a respeito dele mesmo. E aí nós nos perdemos. E aí não tem opção, não tem quarta via. Ou ele é um louco, desvairado, um lunático na expressão dos dias dele, ou ele é um endemoniado, então ele é quem ele disse que era. Só que aí vem um ponto que é onde eu queria começar a conversa com vocês aqui hoje. Se ele é quem disse que ele era, nós também somos quem ele disse que nós somos. Eu vou repetir. Se nós cremos que Jesus é quem ele disse que era, nós também somos quem ele disse que nós somos. Entenderam? E aí nós temos que tomar cuidado. E se nós não cremos naquilo que ele disse que nós somos, nós estamos com a vida bem complicadinha. E é esse o ponto que eu queria trabalhar com vocês aqui. Ou nós prestamos atenção naquilo que Jesus disse a respeito de nós, ou então nós vamos dizer de nós aquilo que nós não somos. E vamos viver a vida nossa, não é aquilo que nós temos como projeto de Deus para nós mesmos. Eu sei que está parecendo complicado, mas nós vamos facilitar esse caminho aí. Vamos começar aqui com Lucas no capítulo 12, que diz assim: nesse meio tempo, versículo 1, tendo-se juntado uma multidão de milhares de pessoas, ao ponto de atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar. Então, imagina essa cena junto com você, tenta trabalhar, o ministério de Jesus está numa fase assim bem alta mesmo. Jesus está lá, como o texto diz, rodeado de uma multidão de milhares de pessoas. Só que aí vem um ponto que eu queria chamar a sua atenção e às vezes nós não percebemos. Ele vai falar. E o texto diz para a gente que ele vai falar assim, ó. Jesus começou a falar. O que está no seu texto aí? Primeiramente aos seus discípulos. Presta atenção nisso. Tem muita gente ali. É uma multidão. Mas Jesus tem a impressionante capacidade de falar para alguns. Porque quem fala para a multidão acaba não falando para ninguém. Mas Jesus, mesmo estando rodeado de uma multidão, fala para os seus discípulos. E aí a palavra que ele vai usar aqui, nós não temos um certo cuidado em perceber, e a gente acha que não é para os discípulos que ele está falando. A gente tem a impressão que ele está falando para a multidão. Porque ele diz assim, ó, continuação: tenham cuidado. Vou repetir. Com quem Jesus está falando? Se você se considera discípulo de Jesus, entenda, ele está falando para você, está falando para mim, está falando para nós. Tenham cuidado. Com o quê? Com o fermento dos fariseus. Perceba, ele não está falando para a multidão, ele não está falando para os fariseus, ele está usando o exemplo dos fariseus para ensinar os discípulos. E está dizendo o seguinte: olha, quando um fermento cai numa massa, toda a massa sofre modificações químicas. O fermento pode cair num pedacinho da massa, toda a massa é levedada. E aí ele usa essa expressão, ele usa essa parábola, ele usa essa figura para dizer assim: esse fermento é hipocrisia. E eu vou bater de novo nessa tecla. Quem é que Jesus está falando? Os discípulos. Se você se considera assim como eu, discípulo de Jesus, Jesus está falando com quem mesmo? Com a gente. E aí, ao falar com a gente, ele diz assim, ó, cuidado com a hipocrisia. Hipocrisia aí, né, nesse mundo greco-romano dos dias de Jesus, tinha a ver com uma máscara que os atores colocavam. Era a máscara da hipocrisia. O hipócrita era a pessoa que colocava uma máscara para ir até o teatro, fazer papel ali de um ator. A hipocrisia não é bem isso que nós estamos acostumados a dizer no nosso dia a dia. A hipocrisia tem a ver com o fato de viver uma vida que não é a sua. É isso. Esse é o hipócrita dos dias de Jesus, é o ator, é aquele que atua. Ele tem uma vida, mas no palco ele tem uma outra vida. Aí Jesus está dizendo para os seus discípulos, Jesus está dizendo para nós, cuidado. Todos vocês correm esse risco. O risco de pensar uma coisa e
viver outra. O risco de pensar uma coisa e falar outra. O risco de ter uma separação entre o que se diz e o que se pensa. Olha que coisa. Vou de novo bater nessa tecla. É com a gente que Jesus está falando. Não está falando com a multidão. Está falando com os seus. Cuidado. Esse é um risco que todos nós corremos. E aí ele diz, sabe por que vocês têm que ter cuidado? É o seguinte, tudo o que tiver escondido vai ser descoberto. Tudo que tiver oculto vai ser conhecido. O que vocês disserem nas trevas vai ser ouvido à luz do dia. O que vocês sussurram aos ouvidos dentro de casa será proclamado nos telhados. E aí, gente, a gente olha para isso e fica pensando assim, deve ser aqueles pecados escondidos que a gente tem. Não está falando disso. Está falando de coisas mais profundas. Está falando dos nossos pensamentos. Aquelas coisas que só nós sabemos. Essas coisas vão aparecer. Por que elas vão aparecer? Mais cedo ou mais tarde, nós vamos estar afinados com quem de fato nós somos. E essas coisas simplesmente vão aparecer. Não é porque Deus vai, de repente, falar assim, não, vou mostrar os pecados do Enzo para todo mundo ficar sabendo. Não, não é isso não. Mais profundo do que isso. Eu vou revelar para todo mundo o que o Enzo pensa, o Cláudio pensa. Vou revelar. E aí, cuidado, que pode haver uma diferença entre o que o Cláudio está falando e o Cláudio está pensando. Entenderam? E ele continua, ele diz, olha, eu digo a vocês, meus amigos, não tenham. E aí ele vai continuando a conversar com os discípulos. Mas lá na frente, se você prestar bem atenção, lá na frente, alguém da multidão interrompe Jesus. Então lá no versículo 13, o texto diz, alguém da multidão disse, mestre. Então Jesus está falando com os discípulos. Alguém da multidão aparece e corta Jesus, como se isso fosse possível. Mestre, fala para o meu irmão para dividir a herança comigo. Então, no meio de tudo aquilo que Jesus está ensinando, aparece um homem, diz assim, mestre, meu irmão não quer dividir a herança dele comigo. Isso é uma longa história, nós não vamos entrar nisso daqui. Naquele contexto judaico do primeiro século, o irmão mais velho recebia a herança e era ele o responsável por fazer a divisão da herança com os irmãos. Inclusive, ele tinha legalmente o direito de ficar com o dobro daquilo que os outros todos ficavam, porque era ele o responsável pela manutenção do clã. Mas o fato é o seguinte, 2 irmãos aí que não estão entrando em acordo a respeito da herança depois da morte do pai. Aí Jesus diz assim, homem, quem foi que me designou juiz ou um árbitro entre vocês? Aí ele disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. E é aquelas frases de Jesus. A vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. A vida de um homem não tem a ver com o que ele tem. Isso é muito profundo. A gente aceita isso e vai levando, porque é Jesus falando, mas não é bem isso que a gente tem a tendência de pensar. Quer dizer que a minha vida não depende das coisas que eu tenho? Quer dizer que a minha vida não depende das minhas posses? Não depende da saúde? Não depende do meu conhecimento? Jesus está dizendo que não. Jesus não está dizendo que a nossa vida não depende das coisas que nós temos. Quer sejam bens, quer seja saúde, quer seja intelectualidade, quer seja cognição, a vida de um homem não depende daquilo que ele tem. E aí, olha o que o texto diz. Então, lhes contou esta parábola. Aí entra uma parábola. Então, no meio dessa história toda, aparentemente Jesus está mudando de assunto, mas ele está continuando no mesmo assunto, porque ele não perdeu a rédea da conversa. Embora ele tenha sido interrompido, ele pega aquela interrupção e continua dentro da mesma conversa, ele continua no mesmo texto. E aí Jesus conta uma parábola. Parábola é uma das ricas habilidades de Jesus, assim como os milagres, assim como os discursos, para nos ensinar. As parábolas nos ensinam muito. As parábolas têm a habilidade de criar uma imagem na nossa mente e diz mais do que a imagem em si. Então, as parábolas, elas criam em nós uma imagem real para nos ensinar a respeito de algo invisível. É o que vai acontecer aqui. É uma parábola conhecida. Tenho absoluta certeza que vocês conhecem essa parábola. Eu só vou tocar em 1 ou 2 pontos aqui, de caminhar para o fim. Então lhes contou essa parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Tem uma pausa aqui. Jesus conta parábolas, tem a ver com negócio, tem a ver com pecuária,
tem a ver com o universo dos bancos, tem a ver com cultura, agricultura, tem a ver com relações de trabalho, tem a ver com corte e costura, tem a ver com agricultura, né, semente, grão, tem a ver com bancos. Jesus conta parábolas que tem a ver com culinária. Jesus é um cara, construção, eu esquecendo da construção, né? Tem a ver com construção. Jesus é um cara bem conectado ao seu dia a dia e vai puxando mensagens e imagens do dia a dia de todo mundo para ensinar. E aí, ele diz que a terra de um certo homem rico produziu muito. O homem já era rico e a terra produziu muito. Presta atenção nisso. Mesmo não sendo do universo da agricultura, todo mundo sabe, por melhor que seja o agricultor, ele pode plantar e ele não sabe como é que vai ser a colheita. Vocês concordam? Uma pessoa pode plantar e colher um tanto. Ele pode plantar e colher 5 vezes aquele tanto. Mas ele também pode plantar e não colher. Faz parte do universo da agricultura, concordam? Naquele universo, ninguém tinha uma dúvida. Hoje nós temos dúvidas a respeito, mas naquele universo do primeiro século, ninguém tinha uma dúvida. As chuvas vêm de Deus. Ninguém tinha essa dúvida. Nós ainda consideramos outras coisas. Não, a chuva tem a ver com o El Ninho, com a Laninha, né? Naquele contexto, não. Chuva vem de Deus. Então, quando aquele povo ouve aquela parábola, ele pensa assim: um homem era rico e a terra dele produziu muito. Se a terra produziu muito, vem de onde? Ninguém ali tem dúvida. Vem de Deus. Então o homem já era rico e agora ele ficou surpreendentemente mais rico. O homem foi surpreendido. E continua a parábola. Aí o homem pensou consigo mesmo: o que eu vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que eu vou fazer. Vou derrubar meus celeiros, vou construir outros maiores, e ali vou guardar minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba, alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, dependendo da sua versão, tolo, louco, dependendo da sua versão. Insensato. Essa mesma noite a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Uma pergunta para vocês: quais são os personagens da história que Jesus está contando? Quais são as pessoas que estão envolvidas nessa parábola? Tem um homem rico, não tem? Tem mais um personagem. Qual? É a única parábola de Jesus em que esse personagem aparece: o próprio Deus. Nós temos 2 personagens nessa parábola: um homem que ficou rico e ficou ainda mais rico, e o próprio Deus. O próprio Deus aparece e diz para esse homem uma coisa. Diz assim: a sua cognição, seu raciocínio, sua forma de pensar não está legal. E não está por uma razão muito simples. Você caminha para a loucura. Você caminha para não pisar a terra como as pessoas normais deveriam pisar. Tem 2 loucuras aqui. 2 loucuras nesse homem. A primeira é que esse homem constrói celeiros. Você fala assim: mas o que tem errado em construir celeiros? Jesus vai falar daqui a pouco. Presta atenção nos corvos. Eles não armazenam em celeiros. Eles têm um cuidado. Cuidado do Pai, que é o nosso, que cuida deles e cuida também de nós. E com um detalhe: nós temos muito mais valor do que eles. Só que tem uma segunda loucura. Uma segunda insensatez. A segunda insensatez é: Deus diz para ele: seguinte, com quem? Essa é a segunda loucura. Na parábola inteira, o homem conversa consigo mesmo. Na parábola inteira, ele fica falando: bom, e agora? O que eu vou fazer? Ah, já sei o que eu vou fazer.
É ele conversando consigo. Olha o que está acontecendo. O próprio Deus está revelando, está oculto. O que está oculto? Ele tinha pensado. Então os pensamentos desse homem começam então a ganhar luz, de tal forma que todos nós agora estamos vendo o que esse homem estava pensando. O que estava sendo sussurrado agora está sendo proclamado nos telhados, como Jesus diz. O que estava escondido era o que aquele homem estava pensando. E agora todos nós estamos sabendo. Sabendo o quê? Ele estava pensando. Agora está revelado. Todo mundo aqui agora já sabe. E aí Deus diz para ele: você não percebeu, mas tem um problema. Uma loucura, tem um absurdo, tem uma insensatez na sua fala, nas suas atitudes. É o seguinte: essa vida acaba. Chega uma hora, ela acaba. Para uns mais cedo, para outros mais tarde, na nossa concepção. Para Deus nunca é mais cedo nem mais tarde, sempre no tempo. Para nós é que pode ser sensação de uma pessoa que morreu muito cedo, uma outra que morreu muito tarde. Para Deus não, morreu. Para Deus e para todos nós, essa vida acaba. Mas a pergunta é a seguinte: acabou a vida, para quem são esses celeiros cheios que você está deixando? Essa é a pergunta. Então tem duas loucuras nesse homem. A primeira loucura: celeiro. O que é celeiro? O que é celeiro? Essa é uma primeira loucura. Segunda loucura: tá bom, depois no celeiro. Para quem? Para quem? Essa é uma pergunta chave, né? Essa história que Jesus está criando para nós aqui, essa parábola, é uma história que nunca existiu. É um estereótipo, é uma metáfora, uma parábola, é um símbolo. Só que eu quero levar vocês para uma história verídica. E, segundo a minha leitura, é a própria história. Então, se você quiser, depois, vai lá para o Antigo Testamento, dá uma olhada na história do Coelê. Coelê é o escritor do livro de Eclesiastes. Se você quiser, você pode pensar assim: não, mas quem escreveu Eclesiastes não foi Salomão? Ok, você acha que foi Salomão? Tranquilo. Não, mas foi Salomão, não foi? Não, pode ser. Pode ser. Ah, mas não está escrito lá no início, né? O filho de Davi e tal. É que naquela época havia uma técnica literária de se escrever textos como se fosse outra pessoa. Não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema nisso. O fato é o seguinte: aquele homem existiu. E aí, a respeito daquele homem, eu quero comentar com vocês quem é esse homem. Esse homem do livro de Eclesiastes é exatamente o homem que ele acordou de manhã e a colheita dele foi muito maior do que aquela que um dia ele planejou. Ele planejou que a sua colheita ia ser a 5 por 1 e de repente foi a 100 por 1. O escritor de Eclesiastes conta para a gente o seguinte: olha, vou me apresentar para vocês. Eu me lancei a grandes projetos. Sou escritor de Eclesiastes. É o seguinte: construí casas, plantei vinhas, fiz jardins, pomares, plantei todo tipo de árvore frutífera, construí reservatórios para irrigar os meus bosques, comprei escravos e escravas, tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, também tive bois, ovelhas, tive tudo. Ninguém em Jerusalém antes de mim teve tanta coisa. Ajuntei para mim prata, ouro, tesouros de reis e províncias, servi-me de cantores e cantoras, também de um harém, as delícias dos homens. Tornei-me mais famoso e poderoso que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a sabedoria. Esse é um caso concreto. A história de Jesus é uma parábola. E não, esse cara, aonde ele pôs a mão, virou ouro. Midas, Império Israelita. Investiu em música, deu certo. Investiu em arte, deu certo. Investiu em construção, deu certo. Investiu no mercado imobiliário, deu certo. Investiu no agronegócio, deu certo. Foi bem sucedido em absolutamente tudo. Acumulou tesouros, acumulou um harém, as delícias dos homens, a expressão dele. Investiu em vinho, deu tudo certo. Muito bem, só que ele faz o seguinte: não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho e essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo,
quando avaliei o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. A expressão mais antiga é: tudo isso é vaidade das vaidades. Essa é a expressão do original. Vaidade não no sentido de arrogância, de alguém vaidoso. Vaidade no sentido de ser vão, no sentido de ser passageiro. A expressão é bel, é belim, no hebraico, é vaidade das vaidades, é isso. É impressionante como isso passa. A imagem que os estudiosos dizem a respeito dessa expressão de Salomão é assim: imagina uma bolha de sabão. Imaginou? Uma bolha de sabão daquelas que os meninos gostam de fazer? Imagina uma bolha de sabão bem grande. Ela explode. Quando ela explode em absolutamente nada. Vapor de nada é a expressão escrita. Então é o seguinte: eu, um dia, imaginei que ficaria rico. E fiquei muito mais. Eu imaginei que eu teria alguma coisa. E eu tenho tudo. Eu imaginei que eu poderia experimentar todas as coisas. E não teve nada que meus olhos desejaram, meu coração desejou, e eu me neguei. Experimentei absolutamente tudo. Tenho tudo. Só que é o seguinte: isso é uma bolha de sabão que explode em absolutamente nada. A sabedoria de Israel coloca esses dois contrastes: Jó de um lado e o Coelê do outro. Jó é o homem que descobre o tudo não tendo nada. Esse é o homem que descobre o nada tendo absolutamente tudo. São os contrastes da sabedoria de Israel. Só que esse homem, ele diz assim: então passei, depois de viver isso, depois de experimentar todas essas coisas, depois de ter todas essas sensações, depois de experimentar o nada, passei a refletir na sabedoria, passei a refletir na loucura, a expressão lá da parábola, passei a refletir na loucura e na insensatez. O que pode fazer o sucessor do rei que não seja repetir o que já tenha sido feito? O que acontece debaixo dessa terra que não tenha sido repetido? E ele começa a refletir. Então ele experimenta tudo, mas ainda tem saúde, ainda tem cognição, ainda tem raciocínio. Ele se propõe a pensar a respeito da loucura. O que será que é loucura nessa vida? Começa a pensar. E esse homem, ele vai fazendo uma série de observações muito ricas, muito profundas. Por exemplo, diz assim: para tudo há uma ocasião certa. Há tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar, e continua. Texto lindo que eu imagino que todos vocês devam conhecer. Esse homem começa a refletir o seguinte: olha, tem muita coisa sem propósito debaixo da terra, mas para todo propósito há um tempo. Isso é uma outra história, a gente não vai falar sobre isso hoje. E ele continua, ele olha e fala assim: esse mundo é injusto. Ele diz: olhei e vi toda a opressão que acontece debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos, mas não há quem os console. O poder está do lado dos seus opressores, não há quem console os oprimidos. Começou a refletir, falou: gente, essa vida é louca. Tem muita opressão. Eu olho para a rua, fico vendo esse tanto de gente que não tem absolutamente nada, eles estão sendo oprimidos. Ele começa a raciocinar isso. E aí ele começa a colocar frases que são muito sérias. Ele diz assim, por exemplo, olha que vocês devem conhecer, né, mas acho que vale a pena a gente mencionar. Ele diz assim: é melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa onde há festa. Porque a morte é o destino de todos, e os vivos deveriam levar isso a sério. Ele diz então que ir num funeral pode nos trazer mais perspectiva de vida do que ir numa casa onde há festa. Porque já que nós vamos ter que encontrar com a morte, tal, parar para pensar enquanto nós estamos vivos a respeito. E ele diz: a tristeza é melhor do que o riso. Olha só, o cara está triste, né? O cara está deprimido. A tristeza é melhor que o riso. O rosto triste melhora o coração. Muito bem. E aí, é uma longa história, a gente poderia parar várias vezes, mas eu vou voltar num ponto da história desse homem, onde ele diz assim: descobri uma outra coisa absurda. Vi muita coisa absurda. Olhei para essa vida e vi muita coisa absurda. Mas eu vi uma situação ainda mais absurda. Sabe o que é mais absurdo? Havia um homem totalmente solitário. Não tinha filho nem irmão.
trabalhava sem parar. Contudo, seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Entenderam? Ele começou a olhar, ele começou a raciocinar, ele começou a refletir a respeito da loucura e da insensatez. Foi olhando, muita coisa louca nessa vida, muita coisa louca. Foi num funeral, foi numa festa. Olhou, gente, faz sentido? Olhou o oprimido, olhou o político poderoso, começou a olhar para essas coisas. E ele falou assim: achei uma outra coisa absurda. Achei um homem que trabalhava sem parar. Seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. E sabe o que é absurdo? Segundo ele, ele não parava para fazer uma pergunta. Qual a pergunta? Para quem estou trabalhando tanto? Percebe? Jesus conta uma parábola, que é um estereótipo. Esse homem está vivendo na pele. É isso. Para quem? E que a vida tem fim, nós não temos dúvida. Mas, no final, quem é que fica com o quê? Eu deixo amargura, eu deixo tristeza, eu deixo mágoa, deixo rancor, ou eu deixo um testemunho de compaixão, eu deixo uma memória de perdão, eu deixo o quê? Para quem? Essa é a pergunta. Essa é a loucura das loucuras. A loucura das loucuras é uma vida de si para si. A hipocrisia da qual Jesus fala lá no início é a hipocrisia de quem pensa e acha que o próprio Deus não está acompanhando a nossa linha de raciocínio. E aí é o próprio Deus que diz: você está pensando, vai aparecer. Essa é a única parábola de Jesus onde o próprio Deus aparece como um personagem da parábola. É o próprio Deus que diz: você está pensando, vai ser revelado. E é bom que o que você está pensando seja coerente com aquilo que você está falando. E aí o Eclesiastes, o Coelê, conclui. O livro de Eclesiastes passa 6 vezes pelo mesmo lugar, que é o seguinte: cheguei a uma conclusão. Sabe o que é essa vida? Essa vida é o seguinte: pega a pessoa que você ama, coloca a mesa junto com você, escolhe o melhor vinho que você puder, pega a melhor comida que você puder, coma à mesa com essa pessoa. Por 6 vezes no livro, é praticamente um capítulo sim, um capítulo não, ele volta nesse ponto. Essa é a conclusão do Coelê, essa é a conclusão do Eclesiastes. Jesus tem uma outra conclusão, e aí eu vou voltar com vocês para o texto lá, a gente concluir de Lucas com Jesus. A conclusão de Jesus é semelhante a Jesus. A conclusão de Jesus é a seguinte: depois de contar a parábola, eu preciso muito da sua atenção novamente. Ele termina a parábola. E aí, ao terminar a parábola, ele diz assim no versículo 22. De novo. Dirigindo-se aos seus discípulos. Jesus não está falando com a multidão. Jesus não está falando com os fariseus. Jesus está falando com os discípulos. Se você e eu somos discípulos, ele está falando para nós. E o que ele diz é o seguinte: portanto, digo a vocês, não se preocupem com a sua própria vida. Amém. Glória a Deus. Toda a história daquele homem era um homem que passava o tempo todo preocupado com a sua própria vida. Armazenando em celeiros com que objetivo? A sua própria vida. E Jesus diz assim: isso é uma loucura. Vou dizer para vocês o que é saúde. Saúde é o seguinte: não se preocupe com a sua própria vida. É exatamente o contrário de absolutamente tudo que nós estamos ouvindo. Essa é a mensagem. Então, se você está passando por situações onde você fala assim: como é que vai ser o amanhã? Vou te falar do hoje.
Não se preocupe com a sua própria. Como é que eu faço isso? Sai de casa para ajudar alguém. Você vai encontrar sentido. Você está enrolado? Você está perdido? Está se sentindo como quem não sabe o que fazer? Seguinte, não se preocupe com a sua própria vida. Quem está do seu lado está precisando de alguma coisa que você possa oferecer? Um abraço, um dinheiro, um beijo, um perdão, uma orientação, uma oração. Dê. Não se preocupe com a sua própria vida. O segredo da vida para os discípulos de Jesus é não se preocupar com a própria vida. Sabe por quê? Pelo seguinte, a vida é mais importante do que a comida, o corpo mais importante do que a bebida, mais importante, do que as roupas. E aí Jesus, para terminar, diz, observem os corvos. Eles não semeiam, não colhem, os corvos não armazenam em celeiros. Contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora na sua vida? Não, bobagem. Não se preocupe com a sua própria vida. Porque se você se preocupa com a sua própria vida, mais cedo ou mais tarde, isso vai ficar claro para todas as pessoas que estão ao seu redor. Isso vai ser revelado. Se a sua preocupação, se o seu objetivo de vida, se a sua vida caminha exclusivamente de você para você, mais cedo ou mais tarde, isso vai aparecer. Isso é muito ruim, por uma razão muito simples. Isso não faz sentido. O sentido das nossas vidas não está em cuidar da própria vida. O sentido das nossas vidas está em se preocupar com a vida dos outros, os próximos, daqueles que Deus coloca ao nosso redor. Nós encontramos rumo, nós encontramos sentido. Todas as vezes que nós estamos perdidos, presta atenção nisso, nós estamos conversando de nós para nós mesmos. Todas as vezes que nós estamos perdidos, nós estamos sem rumo, nós estamos à beira de uma depressão ou até deprimidos, nós ficamos com a nossa mente discutindo a respeito de nós mesmos. O nome disso é inferno. Nós e nós mesmos. Ou os nossos problemas, né, Cláudio? Isso, somos nós, porque, né? Eu tive muita dificuldade de entender isso, trazendo para a prática. Como é que alguém que foi formado para trabalhar, né? Nós somos criados para trabalhar. E um dia o Paulo Júnior me constrangiu demais, me fez pensar sobre trabalho de uma forma que eu nunca tinha ouvido falar. E eu confesso que isso gerou em mim uma reflexão e uma mudança de atitude sobre o trabalho. Lá em Eclesiastes, naquela mesma palavra, eu sempre gostei de ler um texto que está lá para frente um pouquinho no capítulo 2 que você estava lendo. No versículo 23 diz o seguinte, 22, 23, 24, olha só. Que proveito tem um homem de todo o seu esforço, de toda ansiedade com o que trabalha debaixo do sol? Presta atenção. Que proveito tem um homem? Durante toda a sua vida, o seu trabalho é pura dor e tristeza. E eu fui avaliando, depois que o Paulo Júnior me fez pensar sobre trabalho. Porque eu fui criado dentro de uma filosofia trabalhando, desde os 14 anos, de carteira assinada, dentro de um banco. Fiquei lá por 30 e tantos anos. Até poucos dias. E antes eu trabalhava como engraxate, como vendedor de laranja, como vendedor de banana, fiz de tudo, vendi picolé. Com 7 anos eu vendia picolé. Então eu sempre quis trabalhar para ter o meu recurso. Aí escuta só. Durante toda a sua vida, o seu trabalho é pura dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Isso também é um absurdo. Aí ele continua. Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. Aí ele já começa a mostrar que o trabalho pode ser prazeroso. Presta atenção, Cláudio.
Ele conclui. Mas vi que isso também vem da mão de Deus, porque Deus, ele coordena sobre todos. Então ele é que conduz cada um de nós para o próprio trabalho. Agora, existe uma diferença. Ninguém aproveitou melhor do que eu os prazeres, ele fala. Agora, o homem que agrada a Deus, presta atenção à diferença, hein? Então existe um homem que resolveu agradar a Deus. Deus deu para ele conhecimento, alegria e sabedoria. Ele aqui não fala de trabalho. Então, quem agrada a Deus, Deus dá sabedoria, conhecimento e alegria. Porém, ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas, para entregá-las a quem o agrada. Dorme com essa palavra aí, irmãos. Isso aqui me gerou uma reflexão. E aí o Paulo Júnior vem e fala assim: Enzo, sabe qual que é o problema? É que nós temos uma mente de escravo. O diabo foi que ensinou que para a gente ter direito, a gente tinha que trabalhar para ter as coisas. E a gente não trabalha para ter as coisas, a gente trabalha por amor, por vocação, para entregar o nosso melhor. E quem foi que disse que trabalho está só ligado à remuneração, Cláudio? Aqui a gente foi avaliando tudo, desde o início, aquele homem rico, né? A gente entende que ele estava trabalhando para aumentar as riquezas. Concorda, não? Então, se o trabalho for só em função de gerar riqueza, no final ele vai ser isso aqui, ó. Você vai juntar, amontoar, e no final você vai deixar para alguém que agrada o Senhor. Por quê? Quem agrada o Senhor, Deus vai dar sabedoria, conhecimento para ele poder lidar com as riquezas e alegria de viver. Qual lugar que você quer estar, meu irmão? Você quer ser um homem que tem sabedoria, conhecimento e alegria e agrada a Deus? Porque só tem um jeito de agradar a Deus, Cláudio. É você fazer as coisas sem pensar só em você. É aquilo que você estava falando. Nós não temos outro caminho a não ser ir ao encontro daquele que nós podemos fazer a diferença na vida. Essa expressão, agradar a Deus, né, Enzo, assim, uma expressão que a gente tem usado, né, e às vezes a gente usa e não explica melhor essa expressão, né? A gente tem que explicar essa expressão não a partir de um servo e de um senhor, né? A gente não pode falar que agradar a Deus é agradar no sentido de quem, que a nossa mente é escrava, perfeito, de quem é servo e quer fazer alguma coisa que deixa o seu senhor agradado. Não, a mente é de filho. Né? Isso, é uma mente de filho. Uhum. Como é que um filho agrada um pai, sendo quem de fato ele é? Filho, quem ele foi feito para ser. Né? Quando a gente fala em agradar a Deus, não é porque Deus está precisando de ser agradado. Né? Não é esse o ponto. A gente agrada a Deus sendo quem ele diz nós somos. Mas concluindo, o trabalho não foi feito só para ser remunerado. É isso que eu queria chegar à conclusão, Cláudio. Existe muito trabalho que pode ser feito sem esperar remuneração. E quem vai nos remunerar naquilo que nós não podemos? O Senhor. De que forma? Trazendo para nós sabedoria, conhecimento e alegria no nosso trabalho. Então o trabalho não pode ser visto como algo penoso. Tem que ser algo leve, porque ele tem que gerar virtude. Você não pode trabalhar só para juntar e armazenar riquezas. O grande alerta desse texto é que, pensando consigo mesmo, você não faz conta de ninguém mais. Você se isola e você não está percebendo que a sua vida está passando. E qual o legado? Qual a mensagem que você vai deixar? Eu ontem fui num velório de um homem muito rico. Muito rico. Deixou muitas heranças. Mas principalmente deixou uma família, filhos que se encontram na mesa. Então eu acho assim, nós precisamos olhar para o nosso dia a dia e entender aonde eu posso ser luz na vida do meu irmão. Como é que eu posso, na prática, Cláudio? É abrindo a minha casa,
é recebendo as pessoas. Sexta-feira me liga um senhor de 52 anos. Enzo, você tem um tempo para mim? Eu nunca não conhecia a pessoa. Mas alguém falou para ele que ele podia me procurar. Era 82 anos? Não, 52. Um senhor de 52 anos. Eu estou com 55, então... Não, mas é verdade. E ele me liga, né? E falou assim, você tem um minuto para conversar comigo? Imagina se eu fosse uma pessoa que só pensasse nos meus negócios, Cláudio. Eu poderia ter colocado uma dificuldade para conversar com ele. E sabe o que aconteceu? A nossa conversa não demorou mais do que 20 minutos. Mas aquele homem me procurou com tamanha aflição no coração. Talvez ele não tivesse alternativa para conversar aquilo com a outra pessoa, mas alguém falou para ele, procura o Enzo, porque sabe da nossa disposição, Cláudio. Aos poucos as pessoas vão sabendo da nossa disposição em ouvir, em ajudar, em orientar. Agora você imagina uma conversa de 20 minutos, trouxe ele totalmente para o prumo. Aí ele tinha ficado de encontrar comigo ontem, mas eu tive que ir para o velório. Mas ele já me mandou uma mensagem e falou, olha, tudo que você me falou fez sentido e eu já estou mais leve, estou mais tranquilo, estou mais consciente de que é esse o caminho. Gente, nós somos a resposta para muitas pessoas. Você já parou para pensar nisso? Não. Nós somos a resposta para essa cidade. O que nós podemos oferecer para a nossa família, para os nossos amigos, para essa cidade, Cláudio? Aquilo que o Paulo Júnior nos confronta todo dia aqui. Você está trabalhando só para ganhar dinheiro ou você trabalha por convicção? Então, cuidar de gente, Enzo, dá trabalho. Vou repetir para você aqui, irmão, olha aqui, ó. Cuidar de gente dá trabalho. Abrir a casa dá trabalho. Servir a mesa dá trabalho. Ouvir quem está precisando ser ouvido dá trabalho. Você vai ter que tirar parte da sua agenda. Agora imagina quantos de nós aqui pode dedicar parte da sua agenda para poder significar na vida do outro. Dar a resposta que o outro está precisando. É isso, Cláudio. Trazendo para a prática. Esse homem insensato, esse homem rico, só precisava de amigos. Ele só precisava de alguém para ouvir um conselho. Amigo, vem cá, me conta, o que você acha? Eu estou colhendo muito aqui, eu estou preocupado. O que eu vou fazer com esse tanto de colheita que eu estou tendo agora? Me ajuda a pensar melhor aqui. O que você faria no meu lugar? Ô Deus, né? Se ele não tivesse amigos, ele fala, Deus, por que o Senhor fez eu colher tanto no meio de tanta gente precisando e pouca gente colheu? O que o Senhor quer que eu faça com essa colheita que o Senhor me deu? Já que ela é do Senhor. Me orienta, me dá a luz aqui. Você acha que Deus teria dado uma resposta para ele diferente? Talvez, né? Provavelmente, se ele vai para Deus e fala assim, Senhor, me dá uma orientação, eu estou colhendo tanto que eu não tenho onde armazenar. Vamos mudar a história, pode ser? E aí eu queria ouvir do Senhor, qual a orientação que o Senhor me dá? Porque é tanto dinheiro que eu não sei o que eu vou fazer com esse recurso. Eu não tenho necessidade para esse tanto de dinheiro. Não tem nem onde guardar esse dinheiro. Talvez o Senhor me orienta. Tem alguém que está precisando, eu não sei. E aí eu lembro, um dia, eu vou citar esse testemunho, nós ainda temos um tempo, Cláudio, depois para você concluir. Ainda tem a ceia. O Shed chegou na minha casa um dia, o Russell Shed, e foi almoçar conosco. E ele compartilhou essa palavra, que um dia entrou uma quantidade na conta dele de $50 mil, uma oferta, e ele não precisava do dinheiro, ele não sabia o que fazer com o dinheiro. E ele chegou para a mulher dele e falou, bem, nós não estamos precisando de nada. Ela falou, não. Ele falou, pois é, entrou um dinheiro aqui, eu não sei o que fazer com esse dinheiro, porque eu vou ter que falar com Deus. Porque nós não estamos precisando, está tudo certo aqui em casa.
E ele chegou para trabalhar lá na Rádio Transmundial e tinha alguém lá precisando de uma situação com um filho muito doente, precisava levar para os Estados Unidos, e o cara chorando no canto. Ele chegou perto e falou: o que foi? Ele falou: não, meu filho está com uma doença rara e ele tem que fazer um tratamento, só tem tratamento nos Estados Unidos, mas nós não temos recurso. Eu estou falando com Deus aqui, chorando, porque vamos precisar levantar $50 mil para fazer esse tratamento dele lá. Ele falou: então você pode ficar tranquilo, pode agendar com a sua esposa e levar o seu filho, porque Deus já arrumou o recurso. Ele achou para onde tinha que ir o recurso. Então, irmãos, essa sensibilidade precisa fazer parte de nós. Nós não podemos viver como quem está sempre com falta de alguma coisa, que está sempre precisando fazer algo para se sentir importante ou bem consigo mesmo, né, Cláudio? Às vezes a nossa resposta está no outro, né? Amém? Muito bem. Abaixe sua cabeça um minutinho, nós vamos passar a ceia, mas Deus possa nos fazer refletir mais profundamente a respeito disso. Deus amado, em nome de Jesus, a palavra é do Senhor, é o Espírito da verdade quem deve nos conduzir. Então nós te pedimos, conduz-nos a toda verdade. Espírito Santo do Senhor, consola as nossas vidas com toda a verdade que nos liberta, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos aqui à ceia, muito simbólica no dia de hoje. Eu vou ler um texto aqui com vocês que diz assim: finalmente, está lá em Lucas também, isso, por favor, isso mesmo. Finalmente, chegou o dia dos pães sem fermento, no qual deveria ser sacrificado o Cordeiro Pascual. A festa da Páscoa é uma festa milenar. Ela começa com o povo de Israel saindo do Egito. Vocês devem se lembrar, a festa da Páscoa foi instituída no momento em que o povo de Israel sai do Egito. Um cordeiro é morto, o sangue dele é passado nos portais, para deixar claro quem é que tinha a marca do sangue, uma imagem, um símbolo profundo. Mas o fato é o seguinte: ao longo de milênios, essa festa foi mudando, foi sendo transformada. Então, o que era uma festa em casa, uma festa familiar, sem a presença de um sacerdote, à medida que os anos foram passando dentro da história de Israel, muitas vezes ela foi esquecida, ela foi deixada. E os profetas traziam essa proposta novamente. Quando Jerusalém passou a ser a capital e quando o tabernáculo passou a ser um templo fixo, a Páscoa foi associada a uma festa de uma semana, chamada Festa dos Pães Sem Fermento. No último dia dessa festa dos pães sem fermento, o cordeiro, como diz aqui, o cordeiro pascal era sacrificado. Então, durante um tempo significativo, de maneira proposital, um cordeiro era preparado para a Páscoa. Não sei se vocês se lembram na parábola de Jesus dos dois filhos, do filho mais novo e do filho mais velho, ou se você quiser a parábola do filho pródigo, que é mais conhecida. No momento em que o filho volta, uma das coisas que o pai faz é o seguinte: opa, pega lá aquele novilho que nós estávamos preparando, aquele que estava sendo cevado, aquele que estava sendo engordado, porque esse meu filho estava morto e foi encontrado, então agora é hora de fazer festa. O texto de Lucas diz assim: finalmente chegou o dia dos pães e o dia em que o cordeiro seria sacrificado. A imagem da Páscoa é a imagem do cordeiro sacrificado. Mas eu queria te chamar a atenção para o seguinte: o cordeiro que foi sacrificado naquele dia, como nós todos sabemos, foi o próprio Jesus. O sangue que foi derramado foi o dele mesmo. Ele vai simbolizar isso na ceia, como a gente vai ler. Mas eu queria chamar a sua atenção para o seguinte: o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Esse é um texto de toda a Escritura. O que o primeiro século viu, o que dividiu a nossa história em antes de Cristo e depois de Cristo, é a explosão visual do que aconteceu na eternidade. Vou repetir. O que aqueles olhos viram naquela cruz, aquele cordeiro, que é o próprio Filho de Deus derramando o seu sangue, é a visualização no tempo do que aconteceu na eternidade. Que o cordeiro foi morto antes que houvesse mundo. Entenderam? O que nós fazemos aqui é celebrar
o eterno. O que nós fazemos aqui é lembrar que nós não estamos aqui como quem simplesmente passa por aqui. Todos nós somos eternos. Lembrando de um texto aqui do próprio Eclesiastes, o próprio Deus se encarregou de colocar a eternidade nos nossos corações. Por isso que todas as vezes que nós pensamos no que é eterno, há uma conexão dos nossos corações com o que de fato é eterno. Os nossos corações, eles muitas vezes são enganados a respeito de coisas que passam. Mas quando a gente percebe o que é eterno, os nossos corações na hora se conectam. O eterno foi morto antes que houvesse vida, para que a vida nunca perdesse o seu sentido. Essa é a ceia. A ceia é aquele momento, todo mundo pegou? Todo mundo está aí? Se puder fazer a separação aí do pão e do cálice, separa para mim, por favor, também. Jesus diz assim, obrigado. Quando chegou a hora, Jesus, seus apóstolos se reclinaram à mesa. E Jesus diz assim: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Gente, ouvir de Jesus que Jesus teve uma ansiedade na vida é muito legal. Quer dizer que tinha uma coisa que tornava Jesus ansioso: a expectativa desse dia, o dia que ele estaria ao redor da mesa, mostrando para todo mundo: vou para a cruz, mas vou mostrar para vocês o que é a cruz. A cruz é o seguinte: esse é o meu corpo, que é dado por vós. Esse é o meu sangue, que é derramado em favor de vocês. Isso já aconteceu na eternidade, agora vocês estão vendo aqui. E vai acontecer mais coisas que vocês não estão vendo. Essa noite, eu vou entrar num tabernáculo que vocês não enxergam com os olhos de vocês. Eu vou ser o sacerdote e a oferta. Eu vou colocar o meu sangue diante do altar, de tal forma que todos os pecados sejam perdoados, antes de mim, depois de mim, para que todos os homens tenham paz com Deus. Amém? Essa é a Páscoa, esse é o dia. Então, comei dele todos. Então, pega aí o seu pão e, de maneira muito simbólica, para ficar muito coerente com aquilo tudo que a gente compartilhou aqui, compartilha com a pessoa que está do seu lado, porque a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. Então eu vou compartilhar o meu bem aqui com o meu amigo, em nome de Jesus. E assim nós comemos. Amém. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. E aí Jesus diz assim: recebendo o cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros. Pega o seu cálice, partilha aí com a pessoa que está do seu lado, e que isso seja o símbolo do que é a nossa vida. Partilha. O de cruz se vestiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Amém.
Queria fazer, antes da gente terminar aqui, queria fazer um convite a vocês. Daniel, tá aí? Coloca pra gente aí, por favor, Daniel. Fazer um convite para vocês ainda para esse ano. Daniel vai colocar aqui. Nós vamos fazer uma viagem no final desse ano, na segunda quinzena de novembro, entre o Egito e Israel. Esse casal de jovens aí, o Rafael e a Gabriela, tem uma agência. Eles me convidaram para estar junto com eles, fazendo o caminho do Egito para Israel. Paulo Júnior, de maneira bem profética, colocou nesse caminho aí, nessa jornada, esse título: o caminho da reconciliação com Deus, consigo, com a família, com a história, com os outros, com a vida e com o seu propósito. Esse é o nosso objetivo. Então nós vamos fazer esse caminho aí. O Rafael e a Gabriela cuidam dos detalhes, só que eles não puseram o telefone aqui, né? Esqueceram. Mas tira uma foto aí se você quiser. Nós vamos fazer um projeto ao longo desse segundo semestre, onde a gente vai estudar o Antigo Testamento, novembro, segunda quinzena de novembro. Vou pegar o telefone, vou pedir para colocar na segunda reunião aqui. Nós vamos fazer, desenvolver um projeto ao longo do segundo semestre que termina com essa viagem. A gente vai estudar o Antigo Testamento, a gente vai reeditar o livro Em Conexão, vamos estudar tudo. E o nosso sonho, nosso projeto, nosso objetivo é de fazer não o caminho de Israel do Egito para a terra de Canaã, é fazer o nosso, a nossa trilha, a nossa passagem. Vamos passar pelos lugares, vamos aprender com o povo de Israel lá, mas todos nós vamos viver a nossa saída do Egito e a nossa entrada em Canaã, passando por esses lugares. Vale muito o empenho de cada um para ter esse tempo. Às vezes você pensa, mas eu não tenho condição, não posso, é minha agenda. Deixa eu te falar, pode colocar na presença de Deus aí, que Ele com certeza proverá para você. Amém? É um desafio, eu acho que é um privilégio, né, Cláudio? A gente poder ir lá e desfrutar dessa comunhão, desse tempo. A previsão são quantos dias? 10 dias. Muito bom. Na segunda quinzena De novembro. Vai se organizando aí, já procura o Cláudio. Aqui nós estamos em casa, em família, né, Cláudio? Pode me procurar, mas na segunda reunião eu vou pedir para pôr o telefone. Mas pode me procurar, eu passo o telefone do pessoal da agência que vai tomar conta de tudo aí. Glória a Deus. É uma agência daqui de Goiânia conectada a uma agência grande em São Paulo, a Guecha, que vai fazer todo o trabalho que está aí. Imagina esse professor lá dando aula lá ao vivo lá. Glória a Deus, né, Cláudio? Amém? Amém. Bom, vocês que são famílias, puder colocar aí também o nosso QR Code. Vocês que são família, que nos ajudam nos nossos desafios de casa aí. Antes de ir embora, tem um bombom lá fora também do pessoal do God Vibes, agora em julho, né? Final de julho tem God Vibes, é isso? É isso. Então quem quiser participar do God Vibes no Araguaia, já vai, conversa com o Branquinho ali que ele tá pronto lá, para ajudar. Já tá pronta já a equipe? Já encerrou, Branquinho? Não cabe mais ninguém? Mas nós estamos bombando, hein, Branquinho? Quantas pessoas? 50 pessoas que vão para o Araguaia. Não, é mais não, Paraguaia. Tá bom, tá tudo certo. Quem quiser prestigiar, não esqueça do nosso compromisso com a congregação, né? Com os irmãos aí, fica à vontade para participar. Amém? Vamos em paz, irmãos. Senhor, nós queremos agradecer pelo privilégio dessa comunhão, começando a semana agradando, buscando conhecer a Tua palavra, querendo entregar o nosso melhor, que nós possamos ter entendido o que o Senhor falou conosco nessa manhã, que o trabalho não é só algo penoso, mas é algo que gera fruto, que pode gerar virtude, e ajuda-nos, Senhor, a trabalhar conforme o Senhor trabalha, pensando em pessoas, alcançando pessoas, abrindo mão da nossa agenda em favor do outro, ajustando, Senhor, o nosso trabalho em favor do nosso irmão. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Vamos em paz e tenha uma boa semana em nome de Jesus. Amém.